Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Satisfação nós recebemos a todos nesta noite para esta palestra. E vou pedir para o Gregório, que é o presidente da USE, termo municipal de Açúcar, fazer a festa de abertura para nós. Boa noite a todos. Vamos fechar os olhos, serenar o espírito, nos acalmar, nos desligarmos um pouco da correria do dia a dia, dos momentos de ansiedade, simplesmente deixar fluir essa paz, essa luz que temos nesse momento. Se deixar envolver pelo ambiente, para que possamos levar um pensamento a Deus, um pensamento de gratidão por estarmos aqui reunidos e já podermos vislumbrar diante de nós outros objetivos na vida, que não a matéria, mas buscar os valores do Espírito. Agradecer a Deus, a Jesus, e pedir a Ele que nos envolva na sua paz, na sua luz. Ilumine os nossos caminhos, as nossas consciências. Fortaleça a nossa fé e a esperança. Que tenhamos nessa noite a companhia dos bons amigos, irmãos espirituais que tiram conosco esses caminhos em busca do amor, da felicidade. Que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre. Bom, nós estamos reunidos nesta noite para comemorarmos os 62 anos da Aliança Espírita Varas da Videira. Varas da Videira foi fundado no dia 11 de junho de 1949. Então nós completamos os 62 anos no último sábado. E estamos fazendo a palestra comemorativa hoje pelo seguinte: o César tem dois compromissos aqui na cidade, um aqui hoje conosco e o outro na próxima quarta-feira no Centro Espírita Luz e Fraternidade, quando estará dando seguimento à programação dos 50 anos de fundação da instituição Nosso Lar. O César é um trabalhador antigo, não vou falar a idade, né, César? Mas nós temos bastante quilômetro rodado aqui em Araçatuba, desde a década de 67. A Célia é mais nova, mas nós estamos assim, muito próximos um do outro desde o início dos anos 60. Tivemos a oportunidade de conviver com vultos importantes do movimento espírita de Araçatuba, lá do Nosso Lar, o fundador Rolando Ferri Cefali, e também a parceira dele na fundação, Dona Emília Santos, que foi um expoente aqui do nosso movimento espírita. E por lá passaram na tribuna o seu Lauro Bittencourt, que também era um frequentador aqui da Aliança Espírita Varas da Videira, o seu Francisco Martins Filho, que foi o primeiro presidente fundador aqui desta casa, que também participava das reuniões no Nosso Lar. O Sálvio Costa, que foi o primeiro secretário aqui da Aliança, também era orador, escalado lá na instituição Nosso Lar. Então existe assim uma proximidade muito grande, né, entre quem participava aqui da Aliança Espírita Varas da Videira com as outras casas espíritas. Tanto que o próprio Sr. Francisco acabou indo para o Abrigo Ismael, União Espírita Paz e Caridade. O seu Lauro era tesoureiro no Nosso Lar. Quer dizer, foi assim uma troca muito grande, né, de experiências entre uma casa e outra. Então nós temos essa proximidade.
nós participamos lá no nosso lar, onde eu comecei também. Lá o César fundou a Mocidade Espírita Irmã Ragazzi Martins, no ano de 64, né, César? E fomos trabalhando. O César participou de todos os órgãos de unificação do movimento espírita aqui na nossa cidade, seja pelo Conselho Regional Espírita. Antes era o Conselho Regional Espírita na região, a União Municipal Espírita, atualmente a União Intermunicipal Espírita de Araçatuba. Posteriormente, César se transferiu para São Paulo, né, foi presidente da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, por 2 vezes, e posteriormente mudou para Brasília, onde se encontra até hoje, residindo e trabalhando na Federação Espírita Brasileira. O César é diretor da FEB e é o secretário-geral do Conselho Federativo Nacional, que é um órgão da FEB responsável, não é, pela programação de todas as atividades doutrinárias, né, estimuladas ou capitaneadas pela FEB a nível nacional. E também o César é um integrante ativo, talvez dos mais atuantes, no Conselho Espírita Internacional. Digo mais atuante porque ele tem sido o responsável, não é, por fazer a maior parte das viagens, né, administrativas, inclusive, do Conselho Espírita Internacional. Então, além dele fazer palestra doutrinária, ele também é responsável por grande parte, né, da administração disso. E não sei nem lá dentro da FEB o que ele faz, deve fazer muita coisa, né? Então, fico imaginando, não deve ter tempo para nada o César. E sempre foi assim, né? O César sempre foi líder, sempre colocou pessoas para trabalhar, né? Nunca trabalhou sozinho. E acredito que, devido a isso, na nossa própria região, nós temos bastante pessoas, né, que vêm dando continuidade a esse trabalho, né? Assimilaram o jeito de trabalhar dele e, de alguma forma, procuram imitar. Então, o César é essa personalidade com a qual nós temos muito intercâmbio, quase diário, né, César? Via e-mail, está lá trabalhando firmemente, não é? Sabemos que deve ser bem difícil o trabalho, até espinhoso, mas ele é firme. Então, César está aqui hoje, não é, para relembrar, não é, os 62 anos do Varas, que ele conhece muito bem. As próprias reuniões administrativas eram, em sua maior parte, realizadas aqui, talvez pela localização do Varas, facilitava para quem chegava na rodoviária de fora. Então, aqui foi sede de UME, sede de CRE. A gente vinha aqui fazer reunião naquela sala que está lá embaixo, onde a Ofélia tem o curso. Então, nós passamos a palavra ao César. Boa noite a todos. Para nós realmente é motivo de alegria, né? Estarmos aqui na Aliança Espírita Varas da Videira, nos dias em que ela completa 62 anos de existência. Embora estejamos ligados desde a origem da fundação à instituição Nosso Lar, mas nós tínhamos uma ligação até mais antiga com a Aliança Espírita Varas da Videira, e pouca gente sabe disso. É porque quando nossa genitora começou a procurar espiritismo, isso nos idos dos anos 50 ainda, né? E eu era criança, eu a acompanhei muitas vezes em reuniões aqui no Varas da Videira. E não só aqui, nós morávamos em São Paulo naquela época, mas nos momentos em que ela vinha a Araçatuba, era o local em que nós, de vez em quando, comparecíamos a uma reunião. Mas também, nessa casa vizinha, residia a dona Irmã Ragazzi Martins, casada com o seu Francisco Martins Filho. Dona Irma era uma grande médium, com vários dons mediúnicos. E a nossa família se beneficiou muito com a mediunidade de Dona Irmã Ragazzi Martins e do acolhimento que nós sempre tivemos no lar dela, junto com o seu Francisco. E foi em função dessa ligação
com o casal Irma e Francisco Martins Filho, é que minha mãe se tornou espírita e levou o tio Rolandinho. Ela que se tornou espírita primeiro. E foi nesses contatos, inclusive, que nós recebemos apoio e orientação extremamente importantes em momentos difíceis, inclusive, que nós todos passávamos naquela época. Depois, nós tivemos um contato muito estreito aqui com a Aliança Espírita Varas da Videira, mesmo após a fundação da instituição Nosso Lar, na gestão do seu Aurino, não é? Que abriu as portas do Varas da Videira para que se oficializasse aqui no Varas da Videira a sede da antiga União Municipal Espírita de Araçatuba. Inclusive tinha uma plaquinha ali, era histórica, né? Porque ela foi fundada, a União Municipal Espírita, aqui no Varas. E quando ela foi reativada nos anos 60, e nós começamos já desde cedo participar da sua diretoria, aqui se caracterizou realmente como a sede da União Municipal Espírita de Araçatuba. E além da gestão do seu Aurino, nós tivemos muito contato com o Varas da Videira na gestão do nosso amigo, que fez, na verdade, toda uma reorganização. Aqui nós temos os seus familiares aqui presentes, né? Que fez toda uma reorganização da Aliança Espírita Varas da Videira, que foi o senhor Arlindo Modena. E foi o período em que nós acompanhamos, né, nessas gestões, as principais atividades da Aliança Espírita Varas da Videira. E que chegamos a conhecer, inclusive, vários dos seus fundadores, as pessoas que iniciaram em Araçatuba, por exemplo, as aulas para as crianças de evangelização espírita, que é o caso da Judite Macharete, que tinha uma salinha aqui, né, toda decorada aqui no fundo. Isso nós estamos falando dos anos 50, e que, na verdade, deram início, né, a toda uma movimentação, época também que logo depois se fundou o Centro Espírita Bezerra de Menezes. Então foram momentos marcantes aqui para Araçatuba, esses exercidos aqui no centro da cidade pelo Varas da Videira e depois também pelo Bezerra de Menezes. Época ainda nos anos 50 e depois nos anos 60, que funcionava a antiga Mocidade Espírita de Araçatuba. Era uma única mocidade, né, que tinha em Araçatuba, que depois, a partir de 64, com a fundação da Mocidade Irma Ragazzi Martins, lá na instituição Nosso Lar, começaram a surgir outras, como a Amélia Rodrigues, a Juventude Espírita do Antônio Pagan, e muitas outras foram se sedimentando na cidade. Mas foi uma fase realmente de expansão inicial do movimento espírita de Araçatuba, e muito bonito para todos nós. Mas como nós estamos falando dos 62 anos da Aliança Espírita Varas da Videira, e que evoca, na verdade, Jesus: eu sou a videira e vós os ramos. Então nós vamos pensar, refletir no dia de hoje do significado do Centro Espírita como uma autêntica escola, uma autêntica casa de almas, né? Encarnadas e também as desencarnadas. E é interessante destacarmos a origem histórica, pois o primeiro centro espírita do mundo foi fundado por Allan Kardec, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1858, em Paris, no Palais Royal, que é localizado no centro de Paris, ao lado do Museu do Louvre, e que na época que ele fundou, logo ali à frente funcionava também o Palácio do Governo, que era o Palácio das Tulherias, onde Allan Kardec teve, inclusive, inúmeros contatos com o imperador Napoleão III, que era efetivamente simpatizante do Espiritismo e que recebeu um dos primeiros exemplares de O Livro dos Espíritos, leu, se interessou e, a partir daí, teve a honra de chamar Allan Kardec e, em várias oportunidades, trocar ideias com ele. Mas, ao fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Allan Kardec iniciou uma trajetória
que é muito conhecida de todos nós, porque até então ele funcionava como um grupo na sua própria residência, num apartamento em Paris, às terças-feiras, onde ele recebia visitantes, curiosos, interessados em conhecê-lo. E grande parte dos centros espíritas começam assim, começam nos lares. Hoje, em função do chamado da reunião de Evangelho no Lar, mas à medida que o interesse foi crescendo e ficava impossível dele receber aquelas pessoas no seu apartamento, eles planejaram a fundação desse primeiro centro espírita do mundo, que passou, portanto, a ser o ponto de referência. E isso é que é importante. Ele que era o codificador, que deu origem à doutrina espírita, trabalhou com o fenômeno, mas ele não se deteve no fenômeno e nem destacou muito o fenômeno, porque do fenômeno ele extraiu a mensagem. A doutrina espírita, e ele trabalhou sim, foi a mensagem para gerar as obras da codificação. E quando ele passa da sua residência para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele muda o foco também, porque não era ele pessoa ou da sua esposa, mas era uma sociedade, era uma instituição que passava a ser referência para o movimento espírita. Isso é muito importante para nós também como pessoas, como médiuns ou dirigentes, lembrarmos que acima de nós está a própria doutrina e a referência de uma sociedade, de uma organização. E Allan Kardec, ele deixa depoimentos anotados da mais alta importância para a nossa meditação, nas obras que ele escreveu, principalmente na Revista Espírita e outros artigos que foram incluídos em obras póstumas. Por exemplo, quando ele fala aquele que tem a intenção de organizar um grupo em boas condições, em primeiro lugar ele deve ter a segurança do concurso de alguns adeptos sinceros, que levem a doutrina com seriedade. Ou seja, adepto sincero que leve a doutrina com seriedade são os colaboradores interessados no estudo e na prática real da doutrina espírita, e cujo caráter conciliador e benévolo seja conhecido. Ou seja, ele traça o perfil do dirigente espírita, ou dos dirigentes espíritas, que tem que ter o conhecimento básico da doutrina, ter um caráter, vamos assim dizer, mais maleável, mais diplomático, mais benévolo, inclusive conciliador. E o benévolo no sentido, inclusive, de saber abrir portas para as pessoas chegarem até a sociedade espírita. Pois bem, em outro ponto diz Kardec, realmente é muito belo estar animado de boas intenções, porém, primeiramente, é necessário poder realizá-las. Essa é uma característica do movimento espírita. As obras assistenciais, as obras sociais de uma forma geral, elas nascem pequenas e as pessoas vão fazendo passo a passo e se adaptando e adequando à realidade e às condições. Ou seja, nós não ficamos imaginando ou projetando grandes obras para o futuro, mas nós começamos já do simples, do beabá, porque é importante, além da boa intenção, nós darmos início ao trabalho e não deixarmos aquele raciocínio, quando eu me aposentar, ou no futuro eu vou fazer isso ou aquilo. Passa o tempo e a pessoa não fez. Como também aquelas tradições antigas de outras organizações religiosas que passavam a vida inteira construindo obras do ponto de vista físico. Nós não, nós temos que aprender, além da boa intenção, iniciarmos desde já com o trabalho, na medida do potencial e da possibilidade de cada um. Isso é muito importante. E é um escritor italiano, Dante Alighieri, que escreveu há muito tempo a Divina Comédia, onde ele diz que lá nos infernos está cheio de gente bem intencionada. Ou seja, boa intenção por si só não vale. Há necessidade da boa intenção, mas há necessidade de uma placa sinalizadora. Essa placa sinalizadora é a doutrina espírita, que nos estimula sempre para o progresso, para o trabalho
desde já aproveitando as nossas possibilidades dentro do contexto em que nós vivemos. Mas nós estamos no ano dos 150 anos de comemoração da publicação de O Livro dos Médiuns. Quando ele escreveu, Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, ele trouxe a base filosófica, os princípios da doutrina espírita. Mas da segunda parte, que fala sobre o mundo espírita ou mundo espiritual, ele desdobra e trata das questões mais práticas em O Livro dos Médiuns, que ele considerou o guia dos médiuns e dos evocadores. Então, qual é o objetivo para nós do Livro dos Médiuns? Porque nós espíritas trabalhamos diuturnamente com a mediunidade, com o intercâmbio entre a humanidade encarnada e a desencarnada. E ele foi claro, consiste em indicar os meios de desenvolver a faculdade mediúnica, mas, vejam bem, com emprego de maneira proveitosa, mesmo quando não existir uma faculdade, eu diria, ostensiva. Todos nós temos parcelas de mediunidade, alguns de uma forma mais chamativa, outros quase que imperceptível, mas se prestar atenção, de vez em quando ela tem uma inspiração, tem uma percepção qualquer, e é uma forma, sim, de manifestação. E aqueles que acharem que não tem nada de mediunidade, podem pelo menos vibrar positivamente, colaborar com a chamada sustentação vibratória das reuniões, inclusive das próprias reuniões mediúnicas. Em outro trecho diz Kardec, a mediunidade e o Livro dos Médiuns, dentro do contexto da doutrina espírita, deve imprimir ao espiritismo o caráter sério que constitui a sua essência, para que ela não seja objeto da frivolidade e do divertimento. Ao tempo de Kardec, nos Estados Unidos e na Europa, era muito comum a mediunidade ser utilizada para diversão, para curiosidade, para o profissionalismo, inclusive. Por isso que ele mostra a aplicação da mediunidade de uma forma diferente. Se ele definiu o objetivo de O Livro dos Médiuns, ele define também as reuniões espíritas, que devem ser entendidas como um ser coletivo, um grupo de pessoas que se reúnem como? Formando uma espécie de feixe. E quanto mais homogêneo for esse feixe, tanto mais força terá. Mas nós temos que realmente trabalhar essa ideia do feixe. E como é trabalhada? Ele diz em outra parte, o recolhimento e a comunhão de pensamentos são essenciais para uma reunião séria. Mas para isso, nós temos que garantir a homogeneidade. Como é que nós conseguimos homogeneidade? Com estudo das obras básicas de Allan Kardec. Nós não temos que derivar, vamos esquecer uma porção de obras e vamos centralizar a nossa prioridade. É a obra de Allan Kardec e as obras de Chico Xavier que detalham assim de uma forma esmiuçada a obra básica de Allan Kardec. É essa a nossa prioridade dentro do Centro Espírita. E aí é que nós vamos atingir a homogeneidade de pensamentos. Mas então o que é importante para nós no Centro Espírita trabalharmos os grupos mediúnicos? Ele já diz, da mesma forma que é a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados, mas essa uniformidade não se consegue com um grande número de pessoas. Nós chegamos a conhecer, nos anos 50, começo dos anos 60, as reuniões mediúnicas públicas, não é? Onde se fazia a chamada doutrinação dos espíritos. Hoje nem a palavra a gente não usa mais, é diálogo com os espíritos, porque não temos a pretensão de ficar doutrinando ninguém. Nós vamos dialogar, vamos conversar fraternalmente com uma entidade espiritual, apenas está numa outra dimensão que a nossa. Mas, diz Kardec, é importante que nessas reuniões as pessoas tenham conhecimento, segurança. E aí ele desenvolve o raciocínio.
20 grupos de 15 a 20 pessoas obterão mais e farão muito mais pela propaganda do que uma assembleia de 300 ou de 400 indivíduos. É o que se faz hoje com as orientações que foram desenvolvidas ao longo dessas décadas, que nos centros maiores, inclusive, se formem vários grupos mediúnicos com a mesma uniformidade, com a mesma orientação, mas dando chance para que não exista mais aquela ideia do médium principal, do médium central. E nós temos que hoje tomar muito cuidado com a igrejificação do espiritismo. O que significa igrejificação? Nós temos que evitar que tenhamos uma entidade, uma organização que exerça o controle, que exerça as formas de determinar ordens, que exerça qualquer característica que apareça como a casa mais importante. Nós temos que ter cuidado para que nenhuma cidade seja considerada meca do espiritismo e nem mais importante que a outra. Nós temos que ter cuidado para que a gente não tenha médiuns como porta-vozes exclusivos dos espíritos e todos os outros não podem receber espíritos bons ou de nomes conhecidos. Ora, se Bezerra de Menezes, se um espírito amigo não vem dialogar conosco, os trabalhadores do movimento espírita, eles vão dialogar com quem? Por que que nós vamos dialogar apenas e achar bonito quando são, entre aspas, os espíritos sofredores ou necessitados e ficamos todos espezinhados porque surgiu uma mensagem assinada por A, B ou C? Não, ninguém é dono da mediunidade, o espírito sopra onde quer. Então a ideia essa está imbricada, a ideia do porta-voz do Espírito Santo, de experiências anteriores. Então nós temos que começar a trabalhar com mais naturalidade o intercâmbio da mediunidade e o contato com a espiritualidade. E essas reuniões de estudos, então, Allan Kardec, ele propôs reuniões de estudo para a mediunidade. E Bezerra de Menezes, aqui no Brasil, quando ele assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira, ainda no século XIX, ele foi o primeiro a propor uma escola para médiuns. Então nós temos observações importantes. As reuniões de estudo, diz Kardec, são de grande utilidade para os médiuns de manifestações inteligentes, sobretudo para aqueles que desejam seriamente aperfeiçoar-se e que elas não comparecem dominados pela tola presunção de infalibilidade. Como já tivemos ocasião de dizer, uma das grandes dificuldades da mediunidade é a obsessão e a fascinação. Então, é o estudo e a parceria, o convívio, o trabalho em equipe é que reduz a chance do fascínio, que reduz a chance da obsessão, do que nós ficarmos só elogiando, incensando e fazendo caravanas, seguindo este ou aquele médium. Não, vamos estudar e vamos aprender a trabalhar em equipe e trabalhar em conjunto. E as sociedades espíritas, em função de todo esse contexto, também Allan Kardec trabalha a questão em O Livro dos Médiuns, o livro que atinge, então, o seu sesquicentenário de publicação. Olha o que ele diz: tudo o que dissemos sobre as reuniões em geral se aplica naturalmente às sociedades regularmente constituídas, porque ela é apenas o conjunto de tudo isso. Mas, diz ele, uma sociedade onde aqueles sentimentos se achassem partilhados por todos, e mais ainda, onde os seus componentes se reunissem com o propósito de se instruírem pelo ensino dos espíritos e não pela expectativa de presenciarem coisas mais ou menos interessantes. Ou seja, a eterna curiosidade pela mediunidade, ou para fazer que a opinião de cada um prevalecesse. Mas é este o caminho, então, das reuniões de estudos,
do convívio, da parceria das pessoas, para que a sociedade, no seu conjunto, ela sinta-se sim num ambiente de convivência fraterna e de aprimoramento com base no estudo da doutrina espírita. E por que apesar de tudo isso, existe tantos antagonismos entre as sociedades espíritas? Kardec também já tratava disso no livro dos médiuns. Todos, diz ele, devem concorrer por vias diferentes para o objetivo comum, que é a pesquisa e a propagação da verdade. Os antagonismos não passam do orgulho super excitado. Kardec foi tão claro, incisivo e objetivo. Toda forma de antagonismo entre dirigentes, médiuns, lideranças, orgulho super excitado, e fornecem as armas aos detratores e poderão prejudicar a causa que uns e outros pretendem defender. Por isso, é importante que nós, espíritas, saibamos aplicar todo esse conjunto de informações para concretizar a prática da mediunidade de acordo com o objetivo delineado por Kardec, onde ele diz: esse dom de Deus não é concedido ao médium para o seu deleite e ainda menos para a satisfação das suas ambições, mas para a sua melhora espiritual e para que os homens conheçam a verdade. O Espiritismo não inventou, surgiu em função da mediunidade. Há várias formas de se praticar a mediunidade. E muitas pessoas nos perguntam: o que você acha de fazer isso ou aquilo, e mais ou outro? Várias modas que estão por aí, que você vê pela internet, vários livros publicados. A resposta que nós damos é muito simples. A mediunidade espírita é essa aqui. É praticada com simplicidade, sem muita metodologia, sem muita técnica, porque isso faz parte de outras teorias, de outras propostas que independem do espiritismo. Você pode praticar passe e não ser espírita, mas o passe espírita é aquele que você se concentra e você busca ser também um canal da espiritualidade. E nessas condições, a mediunidade é aquela que vai colaborar com a melhora do homem e para colaborar também para que ele busque e compreenda a verdade. Bom, se nós lembramos da origem do centro espírita, das orientações básicas para a prática da mediunidade no livro Sesc Centenário, e agora, no século XXI, como nós vivemos, é importante que o centro espírita, em qualquer parte, ele esteja também adequado a essas realidades. Onde nós estamos, o que fazer e como fazer. É fácil de entender isso. Antigamente, quando esse centro foi fundado, tudo funcionava aqui na Sincéride. Hoje nós sabemos que a área social, assistencial, fica no outro bairro, distante, mas é natural, porque ele está mais próximo da realidade, da demanda com essas características. Da mesma forma, quando a instituição Nosso Lar foi fundada há 50 anos atrás, o bairro Planalto era um loteamento recém-aberto, era lá que moravam os carentes. Então tinha um tipo de prática assistencial próprio para aquela época, que não é mais dos momentos em que nós estamos vivendo. Então nós vamos nos adaptando aos contextos e a essas realidades. Então é sempre muito importante levarmos em consideração essas três perguntas: onde nós estamos, o que nós devemos fazer e como nós vamos fazer na época que nós vivemos. Não adianta dizer que no tempo do meu avô, no tempo do médium ou do fundador, eram outros tempos. Nós vivemos no momento de agora, e nessa realidade é que nós vamos trabalhar. Por isso, Emmanuel, o espírito orientador de Chico Xavier, define numa mensagem publicada originalmente em 1951 na revista Reformador da Fé,
o centro espírita. E ele define: o centro espírita é uma escola onde nós podemos aprender e ensinar, semear o bem e colher as graças, burilarmos-nos e aperfeiçoar os outros na sede eterna. Ou seja, no centro espírita ninguém é mestre, todos nós estamos aprendendo juntos. E essa é a característica do mundo em que nós vivemos, para não cultivarmos o orgulho e muito menos o orgulho super excitado. E nessas condições nós vamos lembrar então do centro espírita, que recebe os encarnados e os desencarnados que nos acompanham, não é? E que são atraídos pelas ações do centro. Mas esse conjunto de pessoas encarnadas, de espíritos, aportam ao centro espírita e trazem desejos, expectativas e necessidades. Então todos chegam ao centro espírita premidos por dores, por dúvidas, por ansiedades. Poucos são aqueles que vêm na base apenas da simpatia pelos princípios espíritas. Mas ao chegarem ao centro espírita, nós vamos encontrar a possibilidade do centro ofertar alguns tipos de serviço. São prestações de serviço, a começar do atendimento inicial, de recepção, atendimento fraterno, o acolhimento da pessoa que deve chegar ao centro espírita. Isso é extremamente importante no mundo que nós vivemos hoje e que é competitivo também. Ao chegar ao centro, o simpatizante, o frequentador, tem a possibilidade de conhecer a doutrina através do estudo, palestras públicas, práticas de várias formas, assistenciais, de práticas mediúnicas, de divulgação e muitas outras. Lembrando que para a área da divulgação propriamente dita, todos são candidatos em potencial, através da sua perseverança, do seu exemplo. Mas podem efetivamente trabalhar de uma forma mais técnica na divulgação, mas para que ele chegue lá, ele tem que conhecer as outras etapas, porque é muito importante no movimento espírita nós palmilharmos e vivermos passo a passo as diversas experiências. Em nossos dias, nós podemos dizer que nós temos no atual contexto alguns personagens importantes no cenário espírita, a começar do trabalhador. O trabalhador espírita, ele já não pode mais ser improvisado, porque nós vivemos num mundo competitivo. Nós temos a mídia dentro de casa, várias formas dela, e as pessoas que chegam ao centro espírita, então eles precisam de se sentir acolhidos, e não apenas sendo deixado de lado, ou pensando que poderiam estar fazendo isso ou aquilo, ou desfrutando desta ou aquela condição. Então o trabalhador espírita, ele tem que ser preparado ou até capacitado, porque é ele que vai exercer de uma forma continuada as diversas tarefas do centro espírita. Então é desde a porta, desde a recepção até as várias formas de atendimento e de trabalho dentro do centro espírita. Mas nós temos que pensar no público espírita. E que público espírita é esse em nossos dias? Vejam, o público espírita, nós temos o frequentador real, é o encarnado, né, que vem ao centro fisicamente. Mas nós trazemos também conosco os desencarnados que aprendem conosco. Nós temos o frequentador potencial, que é o simpatizante. No Brasil, nós temos em média, 10 vezes mais simpatizantes do que o número real de espíritas declarado. Então é um número de mais de 30 milhões de pessoas que tem interesse, assiste um filme, o assunto na novela, quando trata de questões espíritas, chama atenção, ele adquire um livro, de vez em quando vai ao centro tomar passe, vai assistir uma palestra, ou seja, ele tem uma simpatia
pelo Espiritismo e busca o centro como pronto-socorro, o que é válido também, não é? Porque nem todos serão espíritas e nem nós podemos ter essa expectativa. Mas hoje nós temos também o frequentador virtual, e esse se amplia, porque é interessante quando nós olhamos hoje como as coisas estão se, entre aspas, espiritualizando. Vocês já pararam para pensar que nós usamos, por exemplo, o computador, mas nós temos uma pecinha tão pequena chamada pendrive, e alguns deles têm uma capacidade de arquivo enorme, que você não vê aquilo, é tão pequenininho. Nós temos hoje a possibilidade de termos, menor do que um computador, uma autêntica biblioteca virtual, que são os e-books, e que o Espiritismo já se lançou através da FEB e do Conselho Espírita Internacional. Vocês podem ver isso no Reformador, agora do mês de junho. Ou seja, na nossa casa, numa pecinha desse tamanho, você pode ter centenas e centenas de livros, e você consulta e pagina a hora que você quiser esses livros. Não é mais aquela biblioteca física. Nós temos hoje a possibilidade de trocarmos mensagem com qualquer parte do mundo à distância, através da internet, do e-mail, cursos à distância, palestras que são proferidas e que nós podemos assistir simultaneamente em vários locais. A TVC, utilizando desse recurso, transmitindo ao vivo eventos, às vezes, que são captados. Nós já tivemos recentemente 53 países acompanhando o Congresso Mundial de Valência, na Espanha. Ou seja, é o chamado público virtual, e eu diria, é o futuro da divulgação do Espiritismo, porque a hora que o centro, ele cria sua página eletrônica, ele cria uma janelinha e pode, ao mesmo tempo, transmitir de uma forma muito simples uma palestra ao vivo pela internet, ela pode ser acessada em qualquer parte do mundo. Não há barreiras. Da mesma forma que uma pessoa pode adquirir o e-book, o livro digital, em qualquer parte do mundo também, sem barreiras alfandegárias. Então isso é importante para nós, que nós estamos na fase também do crescimento, da expansão das ideias espíritas da forma virtual, mas nós estamos inseridos numa sociedade, e é nesse contexto que é importante lembrarmos as pessoas, o relacionamento com as organizações públicas, privadas, as ONGs, as não governamentais, ou seja, é o trabalho junto à sociedade. E nos últimos 10 anos, porque o Espiritismo tinha muito receio de se envolver nas questões que interessam a política do mundo, não estou falando de política partidária, porque essa sempre foi a grande confusão. Política partidária é uma, política é outra coisa. Eu estou aqui agora fazendo política da divulgação dos princípios espíritas e de organização do centro espírita. Mas hoje o movimento espírita participa sim da sociedade, nos conselhos municipais, nas tarefas conjuntas junto à defesa civil e defesa do meio ambiente, ampara a criança, ao adolescente, ao idoso, em parceria com muitas outras instituições, a própria Federação Espírita Brasileira, participando em nível nacional do movimento de defesa da vida contra o aborto, participando do Conselho Nacional de Assistência Social. Então mostra que nós podemos participar de todas essas ações, não no sentido de fazer proselitismo ou de doutrinação, mas nos incorporarmos na sociedade e levarmos um pensamento espírita, uma opção espírita. E aprendemos também a conviver junto ao contexto da sociedade. Mas na base de tudo está a doutrina, que é quem nos representa a placa de sinalização, a fundamentação para todas essas frentes ou para o atendimento de todos esses cenários. Por isso, no Centro Espírita,
é o local do estudo, da prática e da divulgação da doutrina espírita. E lembramos aí de André Luiz, a educação da alma é a alma da educação. O trabalho do Centro Espírita é um trabalho de educação. Educação de almas, é uma escola de almas, é uma casa, sim, de atendimento de almas encarnadas e desencarnadas. E é nesse conjunto é que nós temos condições de aprender, de conviver no conjunto e de nos fortalecermos nas nossas ações e no nosso ideal. Porém, o médium Chico Xavier, grande exemplo para todos nós, que no ano passado comemoramos os 100 anos do seu nascimento, ele tornou-se notável pela sua fidelidade. E isso ele deixou claro no seu primeiro encontro com o seu orientador, o seu mentor espiritual Emmanuel, nos idos de 31, quando Chico tinha apenas 21 anos de idade, nos arredores de Pedro Leopoldo, lá junto ao açude, ele vê a formação de um vulto, era Emmanuel. E Emmanuel testa a disposição do jovem, perguntando se ele estava realmente disposto, prestem atenção, a praticar a mediunidade de acordo com o Evangelho de Jesus. Chico respondeu que sim, mas o que é necessário? E Emmanuel deu aquela resposta histórica e notável: disciplina, disciplina e disciplina. E mais ainda, se eu, Emmanuel, um dia disser alguma coisa a você que contraria Jesus e a Kardec, você me abandone e fique com Jesus e com Kardec. Ao longo de toda a mediunidade e da longa vida de Chico, ele manteve essa fidelidade. Isso ficou registrado em todos os livros, principalmente quando se completava 100 anos da publicação das obras básicas de Allan Kardec, que Emmanuel homenageou o Livro dos Espíritos na época centenária com religião dos Espíritos. E vejam, ele define o Livro dos Espíritos como o primeiro marco da religião dos Espíritos. Não é uma religião nossa, de grupos, de encarnados ou de grupo de espíritos. Ela é dos Espíritos e que vem em base de sabedoria e amor a refletir o Evangelho de Jesus. Vejam, mais uma vez, o Espiritismo sendo apresentado por Emmanuel como tendo a sua base no Evangelho de Jesus. E aí prossegue Emmanuel homenageando 100 anos do Livro dos Médiuns com Seara dos Médiuns. Nesse livro, ele trata da mediunidade dentro do parâmetro da ética e do ensino de Jesus. Ou seja, ele relaciona o que Jesus fez no contato com as pessoas e exercendo dons de natureza espiritual com a prática espírita que deve ser adotado na prática mediúnica propriamente dita. O Livro da Esperança, 100 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, e Justiça Divina, 100 anos de O Céu e o Inferno. Mas é também através desse conjunto de obras básicas de Allan Kardec e principalmente as psicográficas de Chico, e tendo como um dínamo iniciador aquela mensagem de Emmanuel, o Centro Espírita, é que o Conselho Federativo Nacional da FEB, inicialmente nos anos 80, depois de estudar em conjunto, lançou um livrinho chamado Orientação ao Centro Espírita, que recentemente foi reanalisado, alterado para ampliar a sua abrangência às necessidades do movimento espírita, passando por uma revisão, e surgiu essa nova versão, trazendo recomendações genéricas para atender a todo o território nacional, mas levando em consideração as experiências dos estados. Ele não foi escrito por nenhum espírito desencarnado inspirado e por nenhum encarnado inspirado também. Foi um trabalho coletivo. Então ele é fruto de uma elaboração coletiva das 27 federações ou organizações federativas de nosso país, dando-nos orientações para as várias
frentes de trabalho do centro, desde a palestra pública, estudo, prática da mediunidade, o estudo da mediunidade, a evangelização infanto-juvenil, a área assistencial, as atividades administrativas, a área de unificação, até as recomendações jurídicas para o bom funcionamento do centro espírita. E hoje, tudo isso está disponível também de uma forma virtual, facilmente acessível, na casa de qualquer um. Basta entrar na TVC, www.tvc.com, a série Orientando, e nós encontraremos lá 13 videoaulas sintetizando orientação ao centro espírita e orientação aos órgãos de unificação. A qualquer momento, a TVC ela leva ao ar toda essa programação, mas isso tudo você basta clicar na videoaula. A qualquer momento você pode pessoalmente ou projetar no centro para um grupo de pessoas essas orientações todas que já estão disponíveis. Por isso, nós vivemos numa época muito importante, e essa é a tarefa do centro espírita no contexto do mundo atual que nós estamos vivendo. Mas Chico Xavier, numa histórica visita que ele fez aos Estados Unidos em 1965, ele psicografou vários textos naquela viagem, inclusive algumas diretamente em inglês. E o espírito André Luiz entrevistou várias entidades espirituais ligadas ao mundo acadêmico, jornalístico, político dos Estados Unidos, entre eles William James. E este disse na entrevista a André Luiz: cada companheiro, cada agrupamento e cada país terão do Espiritismo o que dele quiserem. Ou seja, ele está dizendo que Allan Kardec já havia dito, que Leon Denis também, que nós encarnados somos responsáveis pelo Espírito. Os Espíritos trouxeram a doutrina, os princípios, mas a ação depende da nossa mão, das nossas opções, do nosso dia a dia. E aí ele traça um programa muito importante: sentir em bases de equilíbrio, pensar com elevação, falar construtivamente, estudar sempre e servir mais. Então é um programa, uma proposta de trabalho para todos nós, e que Allan Kardec já havia escrito de outra forma em A Gênese. O que caracteriza a revelação espírita é o ser divina, a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. E ele foi um exemplo disso, porque ele trabalhou as ideias trazidas pelos espíritos, mas precisava de uma pessoa que fosse o bom senso encarnado, que tivesse toda uma história de vida e uma trajetória acadêmica, inclusive, para permitir que num prazo curtinho de tempo, de 15 anos apenas, ele sintetizasse tudo aquilo e nos trouxesse a doutrina dos Espíritos. Assim, nós que herdamos todo esse potencial trazido pela doutrina espírita e tendo o centro espírita como base, como célula básica, como ponto, centro de referência para o espiritismo, nós temos sim que pensar no conjunto do movimento espírita, da dinamização do movimento espírita, que se faz na convivência e na integração das várias sociedades espíritas. E hoje nós temos um grande desafio, por incrível que pareça falar isso para nós espíritas, mas é importante. Qual é o maior desafio que nós temos hoje? Acolher e esclarecer o simples, as pessoas simples, porque esses constituem a maior parcela da população brasileira. É o contexto que nós estamos vivendo. Então nós não temos que ficar pensando em fazer palestras difíceis, com milhares de adjetivações, com termos complicados, com propostas técnicas. Para quê? Porque para os simples nós não precisamos disso. E para aqueles que são sábios, eles também não gostam disso. O sábio também é simples. Haja vista Einstein e outros. Então, essa pompa toda
não é característica nem de sabedoria e nem da simplicidade que faz parte das pessoas fraternas e disponíveis para o trabalho em qualquer parte. E é isso que está definido no plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro, que foi aprovado após a participação coletiva também dos 27 estados, que é de difundir o espiritismo, colocando ao alcance de todas as pessoas, independente da sua condição social, cultural, econômica ou da sua faixa etária. Hoje nós temos que pensar nessa realidade do Brasil em que nós vivemos, que não é o Brasil dos centros da cidade e nem dos estados mais desenvolvidos, mas é o Brasil que é extremamente diverso, cheio de contrastes e que representa a maioria dessa população, aqueles que são carentes de natureza espiritual, independente da faixa social, cultural e econômica que ele participe, como também a faixa etária. Antigamente nós pensávamos no centro espírita funcionando só à noite, como se os espíritos precisavam da escuridão para se comunicar. Hoje nós sabemos que isso não é necessário. Então, desde que nós tenhamos grupos, equipes de trabalho, o centro espírita pode funcionar o dia inteiro. E nós conhecemos vários que funcionam assim pelo Brasil afora. Porque as pessoas às vezes podem escutar uma palestra ou tomar um passe antes de ir para o trabalho, principalmente nas metrópoles, mais cedo, antes das 8 horas da manhã. Desde os bairros periféricos que eu conheço, que atendem empregadas domésticas, até centros de capitais que atendem pessoas que trabalham já de uma outra forma, mais aparência social, mas que buscam essas reuniões, porque ao final do dia todos estão cansados e sedentos de retornar para a sua casa para descansar. Então nós temos que pensar em ampliar a faixa de atendimento, desde que tenhamos o preparo de equipes para isso, para o atendimento inclusive das várias faixas etárias. Uma pessoa de uma idade já mais avançada, evidentemente não se sente à vontade nem segura de comparecer à noite no centro, subir escadas. Ou seja, se nós abrirmos uma reunião diurna, nós teremos ali uma grande quantidade de pessoas idosas ou aposentadas que não vão mais ao centro espírita à noite, até por insegurança. Então, é isso que nós estamos já vendo, algumas experiências exitosas no Brasil nesse sentido. Por isso é que na época que nós estamos vivendo, dentro do atual contexto, nós temos que refletir qual é a missão nossa como espíritas. Isso está definido por Erasto lá em Evangelho segundo o Espiritismo. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que aceitarão. Mas, diz ele, ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graça pelas aflições que a terra lhes destina. É o momento das aflições que nós estamos vivendo. Eu diria, aflições de natureza espiritual, energética. É essa a principal aflição que nós estamos vivendo no mundo de hoje. E é Bezerra, pela mediunidade de Divaldo, numa reunião do Conselho Federativo Nacional da Fé, que diz o seguinte: avançai no rumo do progresso, estendendo, porém, a mão generosa e o coração afável àquele que se encontra na retaguarda, necessitando de carinho e de ensejo iluminativo. Dai-lhe o pão, mas também a luz. Na verdade, oferecei informação doutrinária para demonstrar quanto vos faz bem esse conhecimento em face das transformações morais para melhor que vos propusestes, logrando os primeiros dias. Chico, quando completou 50 anos da mediunidade, foi entrevistado por muitas pessoas, inclusive pelos dirigentes
da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE, cujo presidente da época era o Nestor Mazotti, Meire Seba era diretor, onde ele diz assim, em 77, deveríamos refletir em unificação em termos de família humana. E a característica da família é a diversidade mesmo, né? Evitando excesso de consagração das elites culturais da doutrina espírita. Embora necessitemos sustentá-las e cultivá-las com respeitosa atenção, mas nunca em detrimento dos nossos irmãos de humanidade que reclamam amparo, socorro, esclarecimento e rumo. Diz Chico, não consigo entender o Espiritismo sem Jesus e sem Allan Kardec para todos, a fim de que os nossos princípios alcancem os fins a que se propõem. E Divaldo, numa entrevista há 11 anos atrás no Conselho Federativo Nacional da Fé, ele também troca em miúdos, mas com uma outra nuance, a mesma questão. Nós deveremos trabalhar muito pela disciplina dos centros espíritas, mas não podemos olvidar dos sentimentos, tendo em mente que um grande número de neófitos que busca a nossa casa é constituído de pessoas muito sofridas. E aí ele passa a valorizar o trabalho do atendimento fraterno. Ou seja, nós vivemos no momento certo para entendermos agora que se nós temos um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos também analisar o Espiritismo à luz do Evangelho. E vocês vão entender que isso sintetiza todas essas mensagens que nós fomos apresentando desde Erasto até a Emmanuel, para entendermos o porquê do Evangelho no momento, na atualidade em que nós estamos vivendo. A começar desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E pensem bem, quando Jesus anuncia o jugo leve, vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é meu jugo e leve é o meu fardo. Essa é a tarefa do Centro Espírita. Essa é a tarefa do Espiritismo no mundo que nós estamos vivendo agora. E Chico Xavier, que nós tivemos a felicidade, o privilégio de conhecê-lo e de visitá-lo ao longo de 20 anos, é importante um momento em que nós escutamos um comentário simples dele numa peregrinação em novembro de 83. E o trecho era exatamente esse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. E o Cristo, e Chico, depois dessa mensagem do Cristo comentada por todos, ele arrematou com o seu comentário pessoal: todos estamos sob a lei do jugo, mas a do Cristo é mais suave. Ou seja, o Espiritismo e nem nada no mundo altera a nossa programação. Se nós temos dificuldades e vivemos as dificuldades, elas continuarão a existir. Apenas que o Espiritismo nos dá uma compreensão para identificarmos o momento que nós estamos vivendo e entendemos e compreendemos as situações. E ao invés de reclamarmos, de nos revoltarmos, de chorarmos ou de acharmos que nós somos o último dos mortais e o maior dos perseguidos, nós vamos agora suplantar essa limitação e a dificuldade, entendendo a mensagem de Jesus. Isso faz com que tudo isso seja mais leve para nós. É essa a mensagem que o Espiritismo tem a trazer para todos nós, de consolação, de esperança, de robustecimento da fé nas criaturas. E o Centro Espírita, além de tudo isso, e nós começamos a falar do Livro dos Médiuns e do Centro Espírita como o posto de referência, inclusive o local onde nós intercambiamos
com a humanidade desencarnada. No ano passado, no dia do centenário de Chico, 2 de abril, no centro por ele fundado, que é o Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, houve ali uma homenagem ao Chico, inauguração do memorial patrocinado pela FEB, em reconhecimento a todo o trabalho de Chico no Centro Espírita Luiz Gonzaga, e ali soltaram centenas e centenas de pombos que vieram presos em gaiolas, e eles começaram a voar e formaram uma belíssima revoada no final de tarde. E aí a pessoa que estava ao microfone do cerimonial fez a comparação daquela simbologia, a libertação das almas iluminadas pelo Evangelho, a luz do Espiritismo, que por aqui estiveram ao se desprenderem do corpo físico. Ou seja, ele comparou aquela revoada de pombos aos milhares de espíritos que foram atendidos naquele centro, pelo intercâmbio mediúnico, pela possibilidade das várias práticas ali adotadas, e inclusive no período que Chico ali trabalhou no centro pioneiro por ele fundado. Essa é também uma tarefa do Centro Espírita, de colaborar com a libertação de entidades espirituais desencarnadas. Por isso, quando nós falamos no Cristo Consolador, no momento em que nós vivemos, nós temos que lembrar que nós estamos exatamente atravessando o momento de uma transição para uma nova era. Isso não é novidade alguma. O Evangelho já falava isso. Mas nós temos que lembrar que Emmanuel, no ano de 1938, já notou tanto em O Consolador como em A Caminho da Luz, como também no livro de mesmo nome dele, Emmanuel. Mas essa transição, ela deve ser entendida com tranquilidade, sem catastrofismo, sem anúncio de catástrofes, sem disputar quem fala da catástrofe maior. Não é esse o papel. O maior problema que nós estamos vivendo nessa época será de desatino de ordem espiritual, de desequilíbrio, de choque energético e espiritual. E aí é que o Espiritismo tem a sua tarefa a fazer. Isso foi tratado numa série de 3 artigos que, com uma fundamentação doutrinária, foram publicadas em Reformador no final do ano passado, dando orientações e recomendações, inclusive, de como o centro e o espírita devem atuar dentro do momento de transição que nós estamos vivendo. E de uma forma sintética, nós evocamos mais uma vez o papel do Cristo Consolador, porque neste momento é que o Espiritismo tem o seu papel a cumprir, e é em João onde isso foi predito, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar o que vos tenho dito. É essa a tarefa do Espiritismo, é essa a tarefa do Centro Espírita e dos Espíritas na época de transição que nós estamos começando a atravessar e contribuindo para a formação da nova era, que será na verdade representada por um novo homem, uma nova sociedade. E para isso, os Espíritos já orientaram a Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a preparação do homem de bem. O homem de bem, que é aquele que busca praticar a lei de justiça, de amor e caridade. O homem de bem é aquele que tem fé em Deus, na bondade de Deus, na sua justiça e na sua sabedoria. O homem de bem é o que tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. É essa a tarefa do Centro Espírita, do Movimento Espírita e dos Espíritas, de colaborar com a formação do homem de bem. E quando no ano passado evocamos toda a portentosa e belíssima obra psicográfica de Chico, em total coerência com a obra de Kardec, e neste ano estamos completando 150 anos de publicação de O Livro dos Médiuns, lembremos que se O Livro dos Médiuns é destacado por Kardec
como o guia dos médiuns e dos evocadores, o roteiro seguro para as práticas mediúnicas de acordo com o Espiritismo. Chico Xavier, ele é o exemplo da fidelidade a Jesus e a Kardec. E é isso que nos evoca toda a trajetória de espíritos que atuaram e que orientaram Chico Xavier, chamando-nos a atenção sobre a base evangélica indispensável, inigualável, em que se assenta a doutrina espírita. E Emmanuel, que trata da questão de uma forma tão detalhada numa das obras que representa o maior potencial para o entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa coleção: Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso e Fonte Viva. E aqui, em Fonte Viva, Emmanuel comenta, entre outras: compete a nós outros partidários do Mestre a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele a que o Pai constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Nós somos os herdeiros de Deus, no contexto em que nós estamos vivendo. E nessa época de dificuldade, de transição, de atribulações, quando muitos anunciam a volta do Cristo, ou esperam o retorno dele aqui ou acolá, Emmanuel também já escreveu em Fonte Viva: os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens, e há 2000 anos. E o convite é estendido há 2000 anos para que nos afeiçoemos à sua mensagem, para aproveitarmos os momentos que nós vivemos agora, que são momentos de aferição de valores, segundo Emmanuel. É, pois, uma época extremamente delicada, sensível que nós estamos vivendo. E essa entidade que nos alberga agora, a Aliança Espírita Varas da Videira, ela está assentada também no texto do Novo Testamento, porque disse Jesus: assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanece na videira, assim nenhum de vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim não pode produzir nada. É em função de João, capítulo 15, é que foi constituída essa sociedade, Aliança Espírita Varas da Videira, e que vale a pena nós meditarmos no significado disso, porque o ramo que não produzir fruto de si mesmo, se não permanece na videira, assim nenhum de vós, se não permanecerdes em mim, o Cristo. Eu sou a videira, vós os ramos. Vejo então que isso é importante para que entendamos. E Emmanuel faz o comentário em Caminho, Verdade e Vida. Passagem do Evangelho de João, diz Emmanuel, que seu espírito representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que fora dos troncos os galhos se secariam, ou seja, fora do tronco, do conjunto, da base de uma organização fraterna e solidária, os faixa própria, os freelancers que saem soltos pelo mundo afora, sem compromisso com o centro espírita, sem o compromisso com a doutrina, mas pensando apenas no seu trabalho pessoal de difusão desta ou daquela ideia, esses galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Então é muito importante a vinculação nossa, em termos de trabalho, de proposta de ação, a vinculação institucional ao trabalho conjunto, de equipe, onde todos somos partícipes, cada um na sua possibilidade, no seu potencial,
mas estamos vinculados à fronde, à árvore da vida, que é a própria mensagem do Cristo. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa, diz Emmanuel. Positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, que muitas vezes nós saímos desse trabalho conjunto por vários outros interesses e já nos ressecamos, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Assim, quando nós falamos em varas da videira, nós temos que pensar no conjunto. A árvore da vida, a mensagem do Cristo como base. A este caule que deve ser formoso e bem cuidado, e todos nós na posição de galhos verdes, mas alimentados. É esse o significado. Unidos ao caule, à fronde, para que no conjunto essa árvore possa representar a árvore, sim, da vida, possa representar, sim, a árvore do apoio, a árvore para nos tranquilizar com a sombra, para atender também às nossas necessidades físicas e servir de consolo, de apoio, de indicação, de rumo a todos nós. Então, que a ideia que é simbólica das varas da videira possam sim alimentar os nossos espíritos e especificamente a todos os trabalhadores desta casa. Obrigado. Deu certo aí, Zé? Bom, o Zé Aparecido, da cidade de Auriflama, ele que faz o trabalho na homepage Amigo Espírita, né, Zé? E que tem trabalhado muito, produzindo vídeos de palestras e também postando vídeos feitos por outros filmadores, né, que acompanham o movimento espírita no Brasil e em outros países também. Então o Zé fez a filmagem, provavelmente daqui uns 2, 3 dias, ele já vai colocar lá no site dele e nós vamos divulgar quando isso acontecer. Nós agradecemos ao César, que deu uma verdadeira aula para nós sobre a função do centro espírita, o papel nosso de espíritas, no nosso caso em particular o Varas, mas no geral de todas as casas espíritas. Eu acredito que na nossa região tem se buscado, né, Gregório, essa aproximação das casas espíritas, tem se lutado bastante para que os princípios espíritas realmente possam vigir nas nossas casas, em todos os nossos trabalhos, sempre calcados em Jesus e em Kardec. Nós agradecemos ao César e a Célia, que está aqui também, o Paulinho, irmão dele, a Pete, o Dinho, lá do Centro Espírita Luz e Fraternidade, do nosso lar, e de outras casas espíritas, a Clarice, da Casa do Caminho, e de outras casas presentes. Nós Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.